Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso curso de matrizes. Deixa eu começar hoje com algumas operações básicas. E a primeira delas que a gente vai falar é sobre soma, né? Então, a nossa primeira operação básica aí seria a soma. Então, como que a gente faz, né, para somar duas matrizes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é quando é que isso é possível, né? Então, tá aí a nossa pergunta: quando é possível a operação, né? Quando é possível somar duas matrizes, né? Isso é importante antes de saber como é que faz a operação em si, né? Então, a resposta é a seguinte: para você somar duas matrizes, é necessário que elas tenham o mesmo tamanho, né? Elas precisam ter o mesmo tamanho, as mesmas dimensões para você poder fazer essa soma, né? Como um exemplo aqui, a gente pode pegar essas duas matrizes, a gente percebe que elas têm as mesmas dimensões, né? 2 por 2. A outra matriz também tem duas linhas e duas colunas, então nesse caso é possível fazer a operação. Então isso é muito importante antes de você fazer a operação, é saber quando que ela é possível, né? Quando que é possível você fazer a soma, né? Então, tá aí. É quando você tem ali duas matrizes que têm as mesmas dimensões, então você está apto ali a fazer a operação, certo? Beleza, então, como que a gente faz, né, essa operação, né? Como que é a soma? Como que a gente faz essa soma? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai somar os respectivos elementos, né? A gente vai para o nosso primeiro exemplo aqui. Vamos pegar duas matrizes quadradas, que no caso é um pouco mais simples de entender. Então, eu quero somar essas duas matrizes. Então, como é que eu faço, né? Percebam que o 3 aqui, que é o elemento que está na primeira linha da primeira coluna, dessa primeira matriz aqui, esse valor ele vai ser somado aqui com esse mesmo elemento aqui que está na, na primeira linha e na primeira coluna dessa outra matriz. Então, os respectivos elementos você vai somar. Então, o 5 aqui você vai somar com 7, o 3 você vai somar com 2 e o 6 você vai somar com o 1. Certo? Então, os respectivos elementos das matrizes, né, você vai somar. Então, veja, eu vou somar o 3 com 0, o 5 com 7, o 3 com 2, o 6 com 1. Certo? Então, como resultado, a gente vai obter aí 3, 12, o 5 e o 7. Perceba que os resultados eles estão no mesmos, na mesma localização, né? O 3 ele ficou na primeira linha, na primeira coluna da matriz resultante, né? Então, o 12, né, ficou na primeira linha, na segunda coluna da matriz resultante. E mais ainda, perceba que a dimensão da matriz foi preservada. Então, ou seja, na soma de duas matrizes, você preserva a dimensão. Ou seja, se elas são 2 por 2, a matriz resultante, né, o resultado, é uma matriz 2 por 2 também. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo no caso de dois vetores, duas matrizes que não são quadradas, né? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Você vai primeiro perceber que as duas matrizes têm as mesmas dimensões, né? Três linhas, uma coluna, três linhas, uma coluna, certo? Então, você pode somar, a operação soma é possível nesse caso. Então, como que a gente faz? A gente vai somar os respectivos elementos, né? O 3 com 4, o 2 com 7 e o 5 com 1, certo? Então, você soma, o 3 mais 4 dá 7, o 2 com 7 vai dar 9, e o 5 mais 1 vai dar 6. E novamente percebam que a dimensão da matriz resultante, né, é 3 por 1, que é exatamente a dimensão das outras matrizes, né, que estão envolvidas na operação, tanto essa primeira quanto a segunda. Então, a soma ela preserva a dimensão da matriz, né, resultante. Vamos ao nosso próximo e último exemplo de soma de matrizes, que é esse aí. Então, a gente tem aí uma matriz que não é quadrada, duas matrizes, né, que não são quadradas.
e vamos somar. E como é que a gente faz essa soma? É somando os respectivos elementos, né? É o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna dessa matriz aqui, você vai somar com o elemento da primeira linha e da primeira coluna da outra matriz. Ou seja, você vai pegar o 2 com o 0,5, você vai pegar o 9 com o 2, você vai pegar o 3 com o 0 e assim sucessivamente, né? Então, você faz essa soma, né? Então, o 2 com 0,5, o 9 com 2, o 3 com 0, o 1 mais 2, o 1,2 mais 8 e o 7 com 6. Você obtém esse resultado, né? 2,5, né? 9 mais 2, 11. 3 mais 0 é 3, que é o 0 é o elemento neutro da adição. 1 mais 2 é 3, 1,2 mais 8 dá 9,2. E o 7 mais 6 dá 3. Né? E, novamente, perceba que a dimensão da matriz foi preservada. Né? É 2 por 3, que é exatamente o tamanho das matrizes em questão, que estão sendo somadas. Né? 2 por 3. Ok, pessoal, tudo bem? Uma dica que eu dou é refaça os exercícios sem os resultados, tente somar, né? E refaça até você aprender legal, tá? E bons estudos aí para você, até a próxima aula. Abraço.